Olá, meninas. A gente vai falar então agora no acompanhamento nutricional no aparelho reprodutor feminino. Esse conteúdo faz parte da aula 1, da unidade 4, da disciplina de vocês. A disciplina também traz um pouquinho sobre o aparelho reprodutor masculino, realmente muito breve. Inclusive, a aula resumo vai falar mais sobre aparelho reprodutor feminino, sobre endometriose e sobre síndrome do ovário policístico. Nós já conversamos em sala algumas vezes sobre síndrome do ovário policístico. Desculpa, eu engasguei há pouco tempo e fiquei com um pegarrozinho aqui. Daqui a pouco melhora, desculpa, meninas. Vamos começar, então, vendo um pouquinho sobre a endometriose, né? Eu trouxe essa imagem para ficar um pouco mais claro para vocês o que é, então, a endometriose. A endometriose, ela se caracteriza pela presença de tecido endometrial em outras partes da cavidade abdominal. Então, a gente vai acabar encontrando, entenda nessa figura, né? Vocês entendem tecido endometrial como se fosse essa bolinha. Deixa eu botar o laser, né? Como se fosse essa bolinha aqui marrom. Então, onde tem essa bolinha aqui marrom é o tecido endometrial, que não está no lugar certo. Então, o endométrio é esse aqui, a gente vai acabar encontrando esse tecido fora do lugar. A gente vai encontrar esse tecido endometrial, né? No intestino, a gente pode encontrar tecido endometrial nas trompas, nos ovários. Então, ele vai estar em outros locais. Isso configura a endometriose. As mulheres que têm, então, a endometriose, elas sentem muita dor. É um dos principais problemas, um dos principais sintomas, né, relacionados com a endometriose é a queixa relacionada à dor. A sensação de o processo inflamatório, ele é intenso, tanto que a endometriose ela pode ser tratada com anti-inflamatórios. A gente vai passar um pouquinho à frente para ver, então, qual é a conduta nutricional. Então, o tratamento medicamentoso vai ser baseado em anti-inflamatórios, né? Medicamentos para aliviar a dor. Os anti-inflamatórios, eles acabam aliviando a dor, porque como eles inibem o processo inflamatório, as prostaglandinas, que estão relacionados também com esse processo doloroso. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles são mais utilizados. Dentre essas medicações, a gente também vai ver o uso de anticoncepcionais, e aí um dos medicamentos também que é utilizado, que eu trago aqui para vocês como um medicamento de amplo uso, é o danazol. E aí, o danazol, ele vai provocar alguns efeitos adversos. Então, na bula, a gente vai encontrar muito mais efeitos do que o que realmente aparece no livro de vocês. Então, lá na bula até tem mais coisa. Bom, meu Deus do céu, é isso. Então, quando a gente pensa na nossa conduta nutricional, antes da gente pensar nessa paciente que está tomando essa medicação, a gente vai pensar nessa paciente como um todo, né? Então, pensando nessa paciente como um todo, a nossa conduta é uma conduta de controle de peso. Se ela tiver com peso adequado, que a gente controle o peso dela, que a gente ajuste o peso para um peso saudável, se ela estiver acima do peso ideal. Lembrando que acúmulo de tecido adiposo, o acúmulo de gordura corporal, né, no tecido adiposo, configura também processo inflamatório, porque o tecido adiposo, ele acaba, quando acima do normal, ele acaba sendo também um tecido mais inflamatório. Então, é interessante que a gente faça esse controle do peso e que a gente ajuste o peso da paciente,
trazê-la para um peso ideal, reduzindo o acúmulo de gordura corporal. A gente vai usar dietas não inflamatórias. O que é uma dieta não inflamatória? É uma dieta que não estimula o processo inflamatório da paciente. Então, vamos pensar. Dietas, algumas pessoas chamam de dieta anti-inflamatória, outras vão chamar de dieta não inflamatória, e a gente dá uma dieta que seja não inflamatória para a paciente, a gente evitar alimentos que estejam mais relacionados com processos inflamatórios. Então, reduzir o consumo de alimentos industrializados, né? Principalmente dos ultraprocessados, o excesso de açúcar na alimentação, excesso de gordura, excesso de sódio. Então, é uma alimentação que a gente vai tentar controlar a ingestão de produtos alimentícios que possam vir a ser um problema relacionado com o processo inflamatório que essa paciente ela já vive, né? Então, a gente vai controlar a ingestão desses alimentos, pensando também que se essa paciente ela tem algumas queixas intestinais relacionadas com a endometriose, como a gente viu no slide anterior, que a gente vai precisar dar um destaque também para essa saúde intestinal, porque não somente para esse processo inflamatório relacionado à saúde uterina dessa paciente, mas pensando também na saúde intestinal dela, visto que ela tem tecido endometrial lá no intestino. Então, que a gente chama de manifestações extrauterinas, né? Então, o que a gente pode usar como se fosse uma conduta alimentar anti-inflamatória, né? Então, nós falamos de uma alimentação não inflamatória, que a gente não dá esses alimentos que podem estimular o processo inflamatório. Mas a gente também pode pensar numa dieta anti-inflamatória. E aí, nessa dieta anti-inflamatória, é a gente oferecer, dentro desse plano alimentar da paciente, a gente tentar oferecer alimentos que têm essa característica mais anti-inflamatória. Quais são esses alimentos? Que alimentos são esses? São os alimentos ricos em polifenóis. Então, a gente vai encontrar os polifenóis em plantas medicinais, né? As plantas conhecidamente com atividade medicinal, e a gente também vai encontrar esses polifenóis em frutas e vegetais. E aí, quando a gente faz uso dessas frutas e desses vegetais, a gente vai ter, então, essa carga de anti-inflamatórios, porque lembram que eu comentei com vocês já em outras situações que a atividade anti-inflamatória da alimentação de frutas e vegetais, ela está relacionada também com a atividade antioxidante, porque o paciente que tem uma carga inflamatória mais alta, ele também acaba tendo um estresse oxidativo mais alto. Então, quando a gente tem a presença de antioxidantes, como é o caso, por exemplo, do resveratrol, os fenóis que estão presentes nas frutas e nos vegetais, eles são muito bons para essas pacientes que enfrentam a endometriose. Dentre outras plantas, dentre outras plantas medicinais, a gente vai falar do chá verde, que também tem seus polifenóis, o chá verde, o óleo de prímula, que vem sendo muito comentado para tratamento um tratamento adjuvante, né, da endometriose. O óleo de prímula é rico em gorduras insaturadas, e essas gorduras insaturadas, elas também têm esse perfil anti-inflamatório. A gente tem ainda a planta unha de gato, tem a cúrcuma, vocês reconhecem, né? A cúrcuma sempre aparece como planta anti-inflamatória e antioxidante. E dentre os suplementos, a gente vai destacar o ômega 3, ômega 3, vitamina A, vitamina C, e aqui embaixo era a vitamina D. Qual o objetivo desses suplementos? Primeiro, a gente sabe que esses suplementos, eles têm uma atividade anti-inflamatória, eles têm uma atividade antioxidante, que pode ajudar a paciente, então, no controle da sintomatologia e na piora do quadro dela.
mas a gente também tem que pensar do ponto de vista de que essa paciente ela pode acabar fazendo alguma deficiência nutricional. Vamos pensar, então, que quando ela está usando algum medicamento do tipo danazol, ela tem aumento de apetite, aumento de peso, aumento de ansiedade, aumento das dores de cabeça, aumento da resistência insulínica e aumento das náuseas. E a gente vai recapitular, eu quero que vocês recapitulem aqui as informações que eu já passei para vocês em relação à náusea, em relação à ansiedade. Busquem aquelas informações que a gente já viu em outras aulas. Em aulas agora desse mesmo livro que vocês estão tendo em relação a isso, resistência insulínica, coisas que a gente já viu. Então, aumento do apetite e aumento de peso, isso vai andar juntos, né? Então, a gente vem aqui, controle de peso. E a gente vai controlar a paciente em relação a uma dieta que seja, dependendo da necessidade da paciente, né? Se for uma paciente que tem o peso adequado, a gente vai fazer uma dieta que seja normocalórica. Mas se é uma paciente que precisa perder peso, a gente pode fazer uma dieta hipocalórica. Então, isso vai da nossa conduta, observar o que precisa ser ajudado, onde precisa de ajuda. Em relação à ansiedade, a gente tem algumas plantas medicinais que podem ajudar, por exemplo, a Camellia sinensis, que é o chá verde, vai ter a L-teanina, que vai ajudar, então, na redução dessa ansiedade. Mas a gente não tem como dar a L-teanina à noite, por exemplo. Então, a gente pode usar outras plantas, melissa, a gente pode usar camomila, são plantas que vão ajudar, então, nesse processo de ansiedade. Em relação às dores de cabeça, a gente deve evitar, então, o uso de produtos que possam piorar ainda mais essas dores de cabeça dessa paciente. Então, o consumo de gorduras, bebidas alcoólicas, e a gente tentar controlar, então, essa junção de coisas, que essa paciente ela não piore, né? O quadro dela. A resistência insulínica, a gente precisa estimular essa paciente para fazer atividade física, e aqui vai entrar o trabalho, então, do educador físico, e dos profissionais que trabalham com essa área. A gente deve estimular que ela procure a ajuda de um profissional adequado para fazer essa orientação. E em relação às náuseas, a gente pode pensar, então, novamente em conduta comportamental, e fazer mudança de comportamento e pensar em algumas estratégias, se for necessário que essa paciente realmente tenha que usar essa medicação, né? No caso dela, só tem essa, né? Então, mas que eu acho que nós entendemos que é algo que isso precisa ser pactuado com o médico dela. Então, essa paciente, conforme for os incômodos provocados pela medicação, ela vai conversar com o médico dela para ver a possibilidade de troca para uma outra medicação ou não. E se realmente tem que ser essa, não tem como fazer a troca, então a gente tem que administrar essa náusea, né? E dessa náusea a gente pode usar plantas como o gengibre, que eu já comentei aqui. Aí a gente parte para a síndrome do ovário policístico. Na síndrome do ovário policístico, a gente tem a presença, a partir de exames, o médico vai identificar ovários que são policísticos, então eles vão ter muitos cistos. A doença, ela está associada com uma gama de sinais, né? Sinais e sintomas. Então, a paciente ela vai apresentar hiperandrogenismo, com acne, queda de cabelo, aumento de hormônios andrógenos no sangue. A gente vai observar que essa paciente ela pode ter aumento do fluxo menstrual, ou ela pode não ter fluxo menstrual. E aí a gente vai observar algumas mulheres que têm síndrome do ovário policístico, que ela tem uma desregulação, uma desregulação em relação à frequência desse ciclo. Então, ela tem um ciclo que é prolongado, ela pode levar meses sem menstruar, e aí quando ela menstrua, às vezes vem um fluxo menstrual maior. E isso vai estar associado, né? Essa patologia, ela está associada com resistência à insulina
e com obesidade. Então, isso daqui a gente precisa controlar muito bem. Controlando a resistência à insulina, controlando a obesidade. Isso não vai ser só com alimentação, a gente vai precisar da ajuda de outros profissionais, principalmente da atividade física, para que essa paciente ela tenha uma melhora, né, dessa sinalização da insulina e melhor captação da glicemia para uso, mas a gente também vai ter a oportunidade de fazer uso de outras ideias. Então, aqui, como medicação, a gente vai destacar o uso da metformina. E em relação à metformina, vocês já viram na aula passada os efeitos colaterais da metformina, que está relacionado, por exemplo, com diarreia, mas também com náuseas, vômitos. E aí a gente vai trabalhar, a gente pode utilizar as mesmas orientações que a gente utilizou lá no pré-diabetes, no diabetes, em relação à metformina, da uso da metformina, a gente pode resgatar aquelas informações para cá, pensando que essa paciente ela vai desenvolver, ela poderá desenvolver os mesmos efeitos colaterais que podem ser observados nos pacientes que sofrem com diabetes e que fazem uso da metformina. Aqui a gente vai usar novamente uma dieta não inflamatória. O objetivo daqui, se a paciente tiver obesidade ou sobrepeso, a gente vai indicar perda de peso. O ideal é que essa perda de peso ela seja no longo prazo, né? Principalmente se essa paciente ela tiver muito peso para perder, porque quanto mais rápido ela perde peso, mais ela perde taxa metabólica basal, essa taxa metabólica basal dela vai cair, e isso é ruim, porque a gente tem uma paciente já que tem problema de resistência à insulina. Então, a atividade física é interessante, a perda de peso é recomendada, se a paciente estiver com sobrepeso ou obesidade. A gente vai fazer uso das plantas medicinais anti-inflamatórias, aquelas que a gente já usou na anterior, a gente pode usar aqui também. Suplementos de vitamina D, cromo, vitamina B12 e ácido fólico podem ser recomendados. Nesses casos, pode ser interessante que a gente pense em fazer dosagens antes de suplementar, né? Então, verificar se realmente o paciente está com deficiência ou não. Em alguns casos, para algumas patologias, muitas vezes é recomendado que a vitamina D esteja acima de 70. Então, a gente pode pensar numa vitamina D um pouquinho realmente um pouquinho mais alta, com o objetivo de que ela atue realmente como anti-inflamatória e que essa paciente ela não venha a ter complicações também em relação à saúde mental. E a gente vê que a vitamina D ela tem um papel, né, preponderante. A vitamina B12, se essa paciente estiver com deficiência de vitamina B12, inclusive pelo uso prolongado da metformina, a gente precisa repor, então é interessante que a gente dê uma olhada nessa vitamina B12, principalmente quando essa paciente ela já faz uso por um longo prazo, então que a gente suplemente a vitamina B12. Em alguns casos pode ser recomendada a cirurgia bariátrica, então a gente vai fazer as recomendações que são pertinentes para os pacientes que precisam fazer a cirurgia bariátrica, e em determinadas situações pode ser necessário que a paciente faça tratamentos estéticos. Esses tratamentos estéticos podem ser os mais variados possíveis, visto que a paciente ela tem acne, ela tem aumento de pelos no rosto, pelo corpo, ela também vai ter uma maior acúmulo de líquidos corporais, então ela pode ter celulite, enfim. Então, nesses casos, a paciente vai fazer tratamentos estéticos, pode ser interessante que a gente, nesse sentido, que a gente também busque ver qual é o tipo de tratamento estético que a paciente esteja fazendo, para que a gente possa, junto com a nutrição e com a fitoterapia, de repente a gente consiga otimizar o tratamento estético dela, né? Então, o cromo, por exemplo, vai ajudar a reduzir essa resistência à insulina, né? O cromo, ele tá aí para isso. Mas será que só o cromo faria isso? Então, a gente tem outras ideias, né? Vamos lembrar que
a síndrome do ovário policístico é uma síndrome que envolve, então, o metabolismo energético, já que ela está envolvendo o metabolismo da glicemia, então a gente tem um envolvimento do metabolismo energético, então outros suplementos poderiam ser interessantes, que não são citados no livro de vocês, mas que eu vou comentar, porque eu acho que pode ser interessante para a vida profissional. Então, na vida profissional, de repente, essa paciente poderia fazer uso de whey para fazer controle de whey ou de uma proteína vegana, para ela fazer controle da glicemia, para ela fazer controle de apetite, para que ela possa fazer controle de ingestão alimentar. Isso pode ajudar, né, no longo prazo, com que essa paciente ela consiga emagrecer sem perder ou preservando a massa muscular. A gente poderia fazer uso da L-carnitina, a gente poderia fazer uso da creatina, que são suplementos que também fazem parte do metabolismo energético, que poderiam ajudar. A gente poderia fazer uso da taurina, que é um aminoácido que vai ajudar na saúde cardiovascular dessa paciente. Se essa paciente ela tem resistência à insulina, é como se ela tivesse uma porta aberta para entrar na síndrome metabólica, né? Ela está com a porta aberta para a síndrome metabólica pelo fato dela ter a SOP. Então, a SOP faz com que ela tenha resistência à insulina e está associado com a obesidade. Então, só falta um gatilho aí, mais alguma coisa, para essa paciente ter uma síndrome metabólica. Então, a gente pode pensar também no tratamento para ela, pensando nos tratamentos que a gente oferta para o paciente com síndrome metabólica, porque se ela não faz um controle direitinho, ela pode chegar lá. Então, a gente tenta prevenir isso. E aí, tanto no tratamento anterior, eu não coloquei aqui, mas a gente pode pensar para essa paciente a dieta. Uma dieta que vocês podem pensar para ela seria a dieta DASH ou a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é uma típica dieta onde a gente tem o controle de alimentos industrializados, onde não há exagero no consumo de carnes vermelhas, onde são mais valorizados as proteínas vegetais, onde a gente tem uma certa quantidade de oleaginosas, e as oleaginosas elas são interessantes porque elas ajudam o nosso corpo a produzir os nossos próprios antioxidantes, que são necessários para o estresse oxidativo que a paciente vem enfrentando. Então, a dieta mediterrânea poderia ser uma dieta bacana. Ah, mas a minha paciente, ela tem abertura para testar outras coisas. Então, se a sua paciente ela tem abertura para testar outras coisas, você pode experimentar uma alimentação plant-based. A alimentação plant-based não é alimentação vegana. A alimentação plant-based é uma alimentação onde a paciente ela reduz de maneira mais significativa a ingestão de proteína animal, de produtos de origem animal. Ela foca realmente muito nos alimentos vegetais, mas não elimina da vida dela esses produtos de origem animal, porém reduz em grande quantidade. E, de repente, ao fazer isso, essa paciente ela recebe uma grande quantidade de substâncias bioativas que serão oriundas desses alimentos vegetais e que vão auxiliar no dia a dia dessa paciente no controle inflamatório, no controle da dor, na melhora de vários aspectos. Gente, eu fico por aqui, a gente se encontra então no próximo momento, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.